Muito bom dia, a graça e a paz. É um prazer estar mais uma vez aqui com você. E nós estamos na EBD na sua casa. Eu quero convidar você, sua família, seus amigos, a participar desse momento de devocional com o nosso Deus. E o tema dessa manhã, eu não vou entrar na nossa lição, na nossa revista, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque nós temos 3 salas de aula, né? Os jovens, os homens, as mulheres, e às vezes não está no mesmo ponto, né? De repente eu vou entrar numa lição aqui, na lição 3, por exemplo, os jovens e os irmãos, talvez não tenha terminado ainda, então vai ficar meio que atropelando, eu não quero atrapalhar o andamento aí do professor, amém? Então nós escolhemos aqui um tema que não está nessa revista, mas tem a ver com essa revista, porque o que nós temos aprendido aqui? O Espírito Santo. Então tudo que nós temos aprendido a respeito do Espírito Santo, essa lição de hoje é como se fosse uma prática daquilo que nós temos aprendido. Porque você vai ver no decorrer dessa lição que nós só iremos conseguir cumprir se nós tivermos o Espírito Santo. Amém? Então o tema da aula de hoje é a mordomia da obra da misericórdia. Não entendeu? Deixa eu falar de novo. A mordomia das obras da misericórdia. Aí você pode pensar assim, mas o que é isso, né? Então, irmãos, mordomia seria o quê? É você administrar algo que foi colocado nas suas mãos. Por exemplo, você que tem a sua família, o Senhor confiou ela a você. E o que seria a mordomia? Você cuidar da sua família, você cuidar dos seus bens, do seu patrimônio, gerenciar tudo isso que o Senhor colocou nas suas mãos. Então, mordomia seria isso. E o que o Senhor tem deixado para nós? A obra da misericórdia. Então a mordomia seria como nós iremos tratar desse assunto, como nós iremos gerenciar isso. E tem um versículo muito interessante, né? Que depois nós vamos no decorrer dessa aula, nós vamos entender por que nós devemos fazer a obra da misericórdia. Amém? Então você está com a sua Bíblia aí, com certeza. Você tem algo para você anotar. Se você não tem, dá uma corridinha, ela pega. Abre mais essa roda aí, irmãos. Tem gente chegando aí, ó. Chega aí, jovem, senta aí. Ô, irmão, senta aqui, fica à vontade. Abre o espaço aí, vamos encher essa sala aí. Amém? Irmãos, o textuário dessa lição é até interessante, que se você estava no culto, né, você irá lembrar-se. Que eu não sei exatamente quando foi, porque agora a gente ficou meio perdido aí nas questões dos domingos, né? Mas alguns domingos atrás, o pastor Sidney, que é o pastor da nossa igreja, ele trouxe uma palavra a respeito de misericórdia. Não sei se você estava lá, se você lembra dessa palavra. E o versículo que ele leu é exatamente o textuário dessa lição. Eu já estava estudando essa lição, e no dia da palavra, quando ele ministrou, ele leu esse versículo, já na hora me recordei e comecei a meditar naquilo que ele estava falando, em cima do que eu já estava estudando há algum tempo, e foi tremendo. E o textuário então está lá em Tiago 2, versículo 13. Então abra sua Bíblia comigo aí, em Tiago 2, versículo 13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Texto tremendo, né? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Então esse é o textuário da nossa lição. Então nós vamos entender no decorrer dessa aula o que significa esse versículo. Depois nós voltamos nele. Amém?
Irmãos, uma verdade prática para todos nós é o seguinte, que o cristão, ele tem o privilégio de exercer a obra da misericórdia. Não é para qualquer um. Tem que ser para o cristão. E nós temos visto muitas vezes pessoas fazendo a obra que era para nós fazermos e nós não fazemos. Por que nós não fazemos? Não é verdade? Então, essa palavra é uma palavra de reflexão para todos nós, que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que é a nossa obrigação, ou seja, é um privilégio para nós fazermos. E talvez nós não fazemos por falta de conhecer e saber. Por isso o tema dessa aula, né? Nós aprendemos essa mordomia, ou seja, como gerenciar isso. E eu quero fazer uma leitura em classe com vocês, aproveitar os irmãos que estão com a sua Bíblia. Eu quero pedir para os irmãos abrirem Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Eu vou abrir aqui o meu aplicativo. A Bíblia está aqui, viu, irmão? É que aqui eu consigo ler melhor, porque eu estou sem a minha lupa. Então abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, do versículo 32 ao 35. Amém? Você abriu aí? Então o título diz assim, ó, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e os depositava aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? E um outro versículo, outro texto paralelo que eu quero ler com os irmãos, está em Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Fala, eu vou ler a partir do 25 com os irmãos entenderem. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o próximo? Respondendo Jesus, presta atenção, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, retiraram-o, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se,
atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele. E tudo o que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. A pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Tremendo essa passagem, né, irmãos? Então, aqui o Senhor nos mostra, né, um pouco do que é exercer misericórdia. E nós vamos agora então entrar nesse tema, né? E nós vamos começar a entender por partes o que seria essa obra da misericórdia. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos. Então, quem deve fazer a obra da misericórdia? Quem deve exercer a obra da misericórdia? Parece que eu ouvi alguém dizer aí, os filhos de Deus? Exatamente. Os filhos de Deus. Esses devem fazer a obra, exercer a obra da misericórdia. Muito bom. E agora eu faço uma outra pergunta. Quem é o Filho de Deus? Quem são os filhos de Deus? Uma resposta? Vou dar a resposta para você. Eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem são os filhos de Deus? Aqueles que o receberam. E através de quem? Através de Jesus Cristo. Recebeu quem? Jesus Cristo. O sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Ou seja, todos aqueles que receberam Jesus, entenderam, creram no sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, estes se tornaram filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus, se você crê que Ele morreu na cruz, ressuscitou por você, você se tornou um filho de Deus. E se você ainda não fez isso, você precisa fazer. Você precisa entender o propósito da salvação na sua vida. E a partir do momento que você receber Jesus na sua vida, crer naquilo, na proposta, naquilo que Ele tem para a sua vida, você se tornará um filho de Deus. Amém? Sabendo disso, que nós somos filhos de Deus, nós devemos o quê? Colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. E uma coisa muito interessante, irmãos, que quando nós que somos filhos, né? Você é filho? Você é filha? Opa, nós somos filhos, somos filhas. Quando nós pegamos um exemplo de um filho com uma filha biológica, os filhos tendem, né, a ter as características do seu pai. Não é assim? Então você vê aquele menino bonito lá, seu filho, aí ele faz alguma coisinha, aí a mãe dele fala assim: oh, é a cara do pai, é igualzinho o pai, ele faz igual o pai, né? Ou ela faz igual a mãe dela, é igualzinho a mãe dela. Então essa é uma tendência, irmão, natural, né? Eu quero já deixar uma dica para você. Os pais são os espelhos, né, dos filhos. Então, pais, tudo que nós fazemos, nossos filhos vão se espelhar em nós. E às vezes nós fazemos coisas que não agrada a Deus também, né? E os filhos passam a nos imitar. E às vezes eu tomo um puxão de orelha lá da minha esposa, Adriana.
Que às vezes eu faço alguma coisa e ela fala assim, ó, tá vendo? Seus filhos estão fazendo igual você está fazendo. Aí o que eu faço? Meu Deus, eu tenho que melhorar nisso para que os meus filhos também venham melhorar. Então essa é a natureza. O filho tende a puxar ao pai. Então se nós somos filhos de Deus, nós devemos o quê? Fazer aquilo que Deus faz. Amém? Só que quando nós somos filhos biológicos, a tendência natural é já seguir o pai. Agora, como nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós não temos a característica de Deus, porque a nossa natureza é pecaminosa e Deus é santo. Então nós temos que aprender a ser como Deus é. E é aí que eu disse para você que nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos ensinar a nos parecer com o nosso Deus. Então, irmãos, porque a característica do nosso Deus, ele tem algumas características próprias dele. E essas características, ele não compartilha com ninguém. Esquece. Tem 3 coisas que Deus tem como característica que ele não vai compartilhar com você, mesmo você sendo um filho amado. Aí você fala assim, meu Deus, mas o que é isso, meu irmão? Olha, presta atenção. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então essas 3 características ele não vai dividir com você. Você nunca vai conseguir ter uma característica do seu pai, porque essa aí ele não compartilha com ninguém. Mas tem algumas características que ele faz questão que você tenha, que ele compartilha conosco. E eu vou citar algumas aqui, tem muitas características. Eu vou citar algumas. Ele é misericordioso, ele é piedoso, ele é longânimo e ele é benigno. Então, meus queridos, essas características do nosso Deus, Ele quer que você tenha, que eu tenha. Então nós precisamos aprender a ter essas características, a exercer, a praticar essas características. Porque aí sim nós iremos nos parecer com o nosso Pai. As pessoas irão olhar para nós e vão dizer assim, esse aí é filho de Deus, ele tem as mesmas características que o Deus tem. Amém? Então, eu quero entrar com vocês no tópico 1, são 3 tópicos que nós vamos ver, feita essa introdução. O tópico 1, o significado da misericórdia. Então, o que significa misericórdia? Eu fui pesquisar lá, aqui na revista tem uma pesquisa, e eu fui procurar algumas coisas, e diz assim, ó, a definição da palavra misericórdia. A palavra, como quase todas as palavras, né, vem do latim, que significa compaixão suscitada pela miséria alheia, graça ou perdão. Então, a palavra misericórdia significa compaixão suscitada, despertada, né, pela miséria de alguém. Então, quando você vê uma pessoa na condição de miséria, o que é ter compaixão? Você sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Você sentir aquilo que ela está passando e aquilo que ela, o que não se preocupar com o que levou ela a estar naquela situação, mas sim pelo sofrimento que ela está passando. Então isso é misericórdia. E a graça, né, e o perdão. Por que a graça? Quando o Senhor olha para nós, por que Ele nos salvou? Porque Ele teve graça, misericórdia de nós. Não é verdade? Porque nós também, como eu disse no início, nós temos a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Então o que o Senhor teve de nós? Ele teve o quê? Misericórdia. Porque o salário do pecado é a morte. Ele está nos condenado à morte. Mas Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos resgatou. Amém? Então vamos seguindo aqui. Quem exerce a misericórdia
revela que serve a um Deus misericordioso, longânimo e benigno. Então, ou seja, não tem como você dizer que serve a Deus se você não for misericordioso, porque você corre o risco de se tornar um hipócrita. O que é o hipócrita? Aquele que fala uma coisa, mas não vive, não exerce, fala que faz, mas não é aquilo que ele está falando. Então, se você não tem como você falar que você serve a um Deus vivo, se parece com Deus, tem as características de um Deus, mas não exerce misericórdia, não é misericordioso, porque essa é uma característica do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? E a outra palavra aqui que eu quero dizer para os irmãos é misericordioso, né? O que seria misericordioso? É a expressão do amor de Deus para com as pessoas. Então, quando você vê uma pessoa numa situação de, vamos dizer assim, de miséria, né? Talvez perdeu tudo que um dia teve, não importa o motivo que levou ela a estar naquela situação. Você não enxergar o erro da pessoa, não enxergar aquilo que levou ela, mas enxergar a vida dela, o sofrimento dela. E você estender a mão e ajudar. Isso é ser misericordioso. Lembrando que característica do nosso Deus em relação a nós. Não se esqueça disso. Amém? Então, para fechar esse texto, esse tópico, o que nos difere de uma pessoa que está lá numa situação de calamidade? Às vezes você olha para uma pessoa que está lá numa condição de, talvez esteja bêbado, talvez esteja lá drogado, né? Naquela condição de, vamos dizer assim, de miséria. Você fala assim, puxa, mas como essa pessoa chegou nessa situação? Olha, mas é por conta disso, é por conta daquilo. Aí eu faço uma pergunta para nós, irmãos. O que nos difere dessa pessoa? Nós também somos pecadores. Nós também somos miseráveis. Por quê? Nós somos fruto, nossa geração, nós somos gerados no pecado. Então, o que nos difere dessas pessoas? É exatamente o quê? A graça de Deus. A misericórdia nos alcançou. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos que levar essa graça para que essas pessoas também encontrem a misericórdia. Porque aí sim ela vai viver a misericórdia de Deus. E o que é a misericórdia de Deus? Tem o pecado, tem essa consequência. E a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Que não nos faz viver aquela vida de miséria. Porque o amor dele, né, sobre nossas vidas nos faz superar as situações, recomeçar, ter novas oportunidades. Isso é a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Amém? O tópico 2 diz assim, a mordomia da misericórdia cristã. Então, a misericórdia é como o amor. Como assim como o amor? Ela só vai ter valor se ela for praticada. Ué, mas a misericórdia é como o amor. Porque o amor, ele só vai ter valor, irmão, se você praticar ele. Não é verdade? Porque você fala assim, por exemplo, eu amo meu irmão. Você ama seu irmão? Como que você demonstra que você ama seu irmão? Eu demonstro que eu amo meu irmão porque eu ajudo ele, porque quando ele está precisando de uma palavra, eu estou ali para ajudar. Eu posso estender a mão, de repente numa situação que eu tenha condição, pelo menos eu me predisponho a ajudá-lo, né? Estou presente na vida dele. Então isso é amor. Agora você fala assim, eu amo meu irmão, mas você não tem nem o WhatsApp dele, né? Você não conversa, você não vê, ou às vezes você fala que ama, mas não demonstra em obras, em ação, então não é amor, né? A mesma coisa que no cônjuge, né? O pai para com o filho, o esposo para com a esposa, fala que ama, mas não demonstra carinho, não demonstra amor, né? Então isso não é amor. A misericórdia é a mesma coisa. Quando você fala assim, eu tenho misericórdia, mas você não exerce, você não está tendo misericórdia. Você só está usando uma expressão que nós ouvimos muito, né? Quando você vê uma pessoa
numa situação de miséria, o que você fala? O que eu falo? Ai, Senhor, tem de misericórdia. Não é assim? Você vê aquela pessoa assim, ai, coloca a mão na boca assim, ai, Senhor, tem misericórdia daquela vida. O Senhor tem misericórdia. E você tem? Então, como que nós vamos demonstrar? É isso que eu estou dizendo aqui. O Senhor quer que nós iremos lá e exercemos a misericórdia. Demonstramos para Ele que nós somos filhos de Deus, que nós amamos, que nós estamos ali para ajudar. Então isso é a misericórdia em prática. Você demonstrar que você realmente tem misericórdia. Então você pratica ela, você coloca ela em ação. Amém? Então, tem algumas obras da misericórdia na prática que eu quero compartilhar com vocês. A parábola do samaritano. O que aconteceu lá? Vamos dar um resumo. Está dizendo ali que tinha um homem, né, que foi assaltado, ele apanhou ali dos ladrões, salteadores, e ficou caído lá meio morto, né? Então, a história diz que desceu um levita, vamos colocar na prática, olhou para aquele homem e falou assim, ai, Senhor, tem de misericórdia. E vazou, foi embora. E daqui a pouco aquele homem lá sofrendo, gemendo, passa um sacerdote, olha para aquela pessoa e diz, ah, Senhor, tem de misericórdia. E foi embora. E depois, passando um tempo, desce um samaritano, né? Uma pessoa que talvez aquele homem ali seria a pessoa que ele menos esperava que poderia ajudá-lo, um samaritano, que eles não se davam bem, né? Eles eram meio que inimigos. E aquele homem, ele parou, desceu do seu cavalo, foi até aquele homem. Eu acredito que ele tenha colocado a mão aqui, né, no jugular dele. Opa, tá vivo, tá respirando, né? Pegou ali uma água, colocou na boca daquele homem, deu uma limpada ali mais ou menos nas feridas, pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo, levou ele até uma hospedagem, colocou ele ali, cuidou melhor, fez os curativos, colocou azeite nas suas feridas, precisava seguir viagem, falou pro dono da hospedagem, ó, vou deixar aqui um dinheiro, um valor, cuida dele para mim, que amanhã eu passo aqui, se faltar alguma coisa, eu cuido. Então, o que é isso, irmãos? É a misericórdia na prática, né? Não é você falar, eu tenho misericórdia, mas não age. Então, talvez, né, o sacerdote, o levita, ele até tinha misericórdia, mas ele não sabia praticar. E aquele bom samaritano, ele nos ensinou, né, através dessa parábola, o Senhor nos ensina que nós devemos fazer isso. E ele perguntou ali, né, para aquele homem, falou assim, e aí, quem que é o próximo? O que você acha dessa parábola? Aí ele falou assim, não, o mais chegado do salteador ali foi o samaritano, aquele que exerceu de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou assim, exatamente isso. Então, o que o Senhor falou para ele? Vai e fazem da mesma maneira. É isso que o Senhor está falando para nós. Quem é o nosso próximo? É aquele que está precisando da gente o mais próximo possível, né? Não importa, aqui o samaritano não perguntou para aquele homem, o que você fez? Qual que é o seu nome? Qual que é a sua nacionalidade? Que igreja que você vai? Você é crente? Você já participa de uma igreja? Ah, então não posso te ajudar. Foi isso que ele fez? Não foi. Ele foi simplesmente, não perguntou por que ele estava naquela condição. Ele simplesmente exerceu misericórdia. Então é isso que o Senhor nos ensina nessa parábola. Nós devemos ajudar as pessoas sem se importar por que ela está naquela condição. E saber que o Senhor nos enviou para que as pessoas venham também conhecer o Senhor, a obra, né? A graça salvadora. Então, no ponto 2 desse mesmo tópico, diz assim, ó, nós somos criados para as boas obras.
Nós temos que entender, irmãos, que nós, servos do Senhor, filhos de Deus, nós somos criados para fazer boa obra. Nós não fomos criados para ficar de braço cruzado. Assim, o apóstolo Paulo nos ensina na igreja de Efésio, lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Abra comigo aí a palavra do Senhor, em Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Vou ler com os irmãos. Diz assim, porque pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja? Que nós somos salvos, né, pela graça, através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, as boas obras, elas não nos salvam. O que nos salva é a graça do Senhor Jesus. E assim, devemos praticar as boas obras não para que sejamos salvos, mas porque nós somos salvos. Entendeu? Então, por que eu devo praticar as boas obras? Para me salvar? Não. O que me salva é o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Por que eu faço a boa obra? Porque eu já recebi esse sacrifício, eu já me tornei um filho de Deus. Então, para nós entendermos aqui, devemos fazer as obras não para nos salvar, mas porque nós somos salvos. Amém? Está dando para compreender? Não sei se eu estou sendo muito rápido, mas eu acredito que não. Nós temos um pouco de tempo ainda, né? Quero fechar essa aula dentro desse período aqui. Amém? Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Dentre as boas obras, podemos listar algumas obras da misericórdia. Então, o que seriam, né, as obras da misericórdia? Tem várias coisas para ser feito no reino de Deus, irmãos. Se a pessoa fala assim, eu queria tanto fazer a obra do Senhor, mas não tem espaço para mim. Irmãos, tem muito espaço. Então eu vou listar algumas obras aqui que você vai de repente se encaixar numa delas. Tem a área das necessidades humanas. O que seria isso? As pessoas que estão necessitadas, que estão em condição de rua, né? E nós temos um trabalho muito interessante que é a Hino Solidário, né? Os irmãos aqui da nossa igreja faz com muita excelência, né? O que eles fazem? Eles servem ali marmitex, leva até essas pessoas que estão em condição de rua, oferece ali uma refeição, ora, aconselha, né? Está levando uma palavra. Temos visto, né, muitos testemunhos de que pessoas voltaram para suas casas, pessoas que se propuseram a ir para um centro de recuperação. Temos testemunho de pessoas que já estão servindo a Deus em outras igrejas, né? Então isso, irmãos, não é para que nós venhamos nos gloriar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então a palavra de Deus diz assim, que quem faz as obras da misericórdia em prol dos carentes, aos necessitados, está fazendo para o próprio Cristo. Então, quando você está alimentando alguém, você está ajudando alguém, você está cobrindo alguém, agasalhando alguém, você está fazendo isso para o próprio Cristo. Está lá em Mateus, um versículo muito bacana, que diz assim, Mateus 25, versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá,
Em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, o Senhor Jesus falando que quando nós fazemos isso para os nossos irmãos, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Amém? Outra área, a área da evangelização. É muito claro, irmão, a necessidade, né, e a carência espiritual da humanidade. Ainda mais nos tempos que nós temos passado. Né, os tempos de muitas incertezas, né, pessoas estão confusas com o que está acontecendo, né, nos dias de hoje. E nós temos que ter o discernimento de que nós somos escolhidos para levar a palavra a essas pessoas, a palavra de ânimo, a palavra de esperança, a palavra que venha dar a essas pessoas condição delas terem uma estabilidade espiritual. Porque às vezes nós vemos pessoas totalmente confusas, sem saber no que vai crer, e nós temos a verdade em nossas mãos, mas precisamos apresentar essas pessoas. Então é uma área da evangelização. E diz assim, ó, é muito clara a necessidade, como eu disse, né? Cabe aos filhos de Deus anunciar a graça salvadora através de Jesus. Lembre-se de que nós, filhos de Deus, somos responsáveis na área da evangelização de levar essa graça a essas pessoas que estão perdidas. Amém? Outra área muito importante é a área das missões. Eu falei da evangelização, agora eu vou falar da missão. Há uma negligência por parte das igrejas, né, na pregação do evangelho. Ou seja, às vezes nós fazemos um culto dentro da igreja, nós trazemos a palavra na igreja, né? Só que nós precisamos fazer mais, né? Nós precisamos alcançar mais as vidas que estão lá fora. E quem que vai alcançar essas vidas que estão lá fora? Eu, você. Nós somos a igreja do Senhor. Então, quando nós temos a oportunidade que essas pessoas venham até a igreja, é muito mais simples, né? Você prega, você fala de Jesus, você faz o apelo para a pessoa aceita Jesus. Mas precisa ser muito mais. Ou seja, nós temos que ir atrás dessas pessoas, né? Isso muitas vezes os missionários, né, tomam essa atitude de ir em determinados lugares, pregar a palavra, lugares que nós não conseguimos ir. Ou seja, são pessoas que tiram tempo, né, vamos dizer assim, se esforçam naquilo, tem aquele alvo, aquele chamado de fazer missão. Então ela se prepara, ela vai até outras nações, vai até outros povos, até mesmo aqui dentro do Brasil e outras regiões. Então, irmãos, essas pessoas, elas precisam ser ajudadas por nós. Se nós não podemos ir, nós temos que ajudá-las. Seja com oferta missionária, seja com as nossas orações, com a nossa intercessão por essas vidas. O que nós não podemos fazer é fingir que nós estamos enxergando. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós estaremos tendo uma falta de misericórdia. Nós não estaremos exercendo a misericórdia nesta área também. E tem o último ponto, que é o tópico 3, que diz assim, ó, cuidado na prática das boas obras. Por que cuidado na prática das boas obras? Porque nós temos que saber que as obras que nós fazemos, elas devem glorificar a mim? Não. Elas têm que glorificar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos fazer nada para outras pessoas para que nós venhamos nos gloriar. E nós temos visto pessoas fazendo isso e às vezes acaba se frustrando pessoas, né? Porque o que nós fazemos é para a glória do Senhor, não para a nossa própria glória. Que diz assim, ó, no Sermão do Monte, Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras
e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Que as nossas obras têm que ser vistas. Realmente tem que ser vista. Quando você faz algo para a pessoa, as pessoas do mundo têm que ver que você fez. E isso serve como o quê? Um testemunho de que nós, servos do Senhor, estamos fazendo. Mas para que o Pai que está no céu seja glorificado. Entendeu o que está escrito aqui? Mateus 5,16. Então, o que o Senhor está falando? Que realmente nossas obras têm que aparecer, mas que o nome dele seja glorificado. Que as pessoas possam olhar e falar assim, puxa, aquela pessoa lá está vivendo uma vida tão miserável e graças a Deus ela foi ajudada pela aquela pessoa, por aquela igreja, e ela teve a sua vida restaurada. Glória a Deus por isso. Aí fechou. Se aconteceu isso, fechou. Agora se você fala assim, aquela pessoa está numa situação de miséria, eu fui lá e ajudei ela, levantei ela e hoje ela está bem, a glória foi para você. Aí vai entrar na outra questão, que se você fez isso, tocou trombeta, a sua glória ficou aqui, não ficou lá no céu. E quando nós fazemos para a glória de Deus, nós iremos receber o galardão. Quando nós estivermos na glória com o Pai, aí sim nós iremos receber o nosso galardão de acordo com aquilo que nós fizemos. Mas enquanto nós estivermos aqui, a nossa obra tem que ser para glorificar o nosso Pai. Amém? Estamos quase terminando, irmãos. Aguenta um pouquinho aí. O tópico 2 diz assim, as obras de misericórdia são obras de amor. Elas são parte da prática do amor cristão. E Jesus disse que deve ser estendida até mesmo aos nossos inimigos. Mateus 5,44. Então o que ele está dizendo para nós? Que a obra de misericórdia é uma obra de amor. Uma expressão, né? Você expressa o amor e você exerce a obra de misericórdia. Então eu vou fazer assim, eu vou pegar aquelas pessoas que eu gosto, os meus amigos, eu vou ajudar eles, eu vou levar a palavra para a minha família, vou levar a palavra para o meu amigo na faculdade e aquelas pessoas que eu não gosto, são os meus inimigos, estou nem aí. É isso que está dizendo aqui? O Senhor diz assim, tem que ser estendida até aos nossos inimigos. Aí, irmãos, aí que eu digo para você, que se não for através dele, Espírito Santo, você não faz essa obra. Porque nós somos humanos, somos maus por natureza. É aí que nós provamos que nós somos filhos de Deus, que nós amamos o Senhor, que nós temos o Espírito Santo, é quando nós conseguimos amar os nossos inimigos. É você ver uma pessoa que talvez pisou em você, te fez um grande mal, e você vê aquela pessoa numa situação de miséria, e você ir lá estender as mãos, e estender a mão àquela pessoa e ajudar ela, falar de Jesus para ela, levar uma palavra que venha mudar a vida dela. Isso é exercer misericórdia até mesmo aos inimigos. E isso é o que o Senhor espera de nós como filho dele. Então, somente com a graça de Deus, na força do Espírito Santo, o cristão pode amar o seu inimigo. Então, irmãos, se não for através do Espírito Santo, nós não conseguimos, nós não iremos fazer essa obra. Amém? E o ponto 3 diz assim, obras de quem é salvo. Voltando lá que nós havíamos até dito já, Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão de fé, a qual sem elas de nada se aproveita. O que ele está dizendo? Que a obra sem fé, ela é morta, né? Em outras palavras, Tiago diz que a obra dos salvos, dos filhos de Deus, devem ser expressão de fé, a qual sem ela de nada se aproveita. Ou seja, se você não tiver a fé e a obra, irmãos,
não vale de nada. Amém? Portanto, as boas obras devem glorificar a Deus, expressar o seu amor e caracterizar os salvos. Então, se nós, como que você caracteriza uma pessoa que ela é salva? Será que aquela pessoa é salva em Cristo? Vamos fazer aqui uma análise dela. Ela expressa o amor de Deus, ela glorifica a Deus nas suas obras e ela tem um amor até mesmo para com os inimigos. Então, essa pessoa ela caracteriza que ela é salva, porque ela já confessou Jesus, expressa o amor de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Então, essas são as características dos salvos. Amém? Então, eu quero concluir aqui com os irmãos e dizendo o seguinte, que nós somos salvos pelas... Desculpa, irmãos. Não somos salvos pelas obras que praticamos, mas praticamos porque somos salvos. Amém? Então, essa palavra eu quero deixar para os irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido, né, essa palavra, que os irmãos venham colocar em prática isso, né? Que nós não venhamos, irmãos, cometer essa grave erro, essa grave falha, de muitas vezes bater no peito, né, dizer, eu sou filho de Deus, mas as nossas atitudes não combinam com as características do nosso Pai, né? Então, que essa palavra fique no seu coração, assim como ficou no meu coração, que nós possamos praticar essa palavra, né? Que nós possamos colocar ela em prática, demonstrar o amor, carinho para com as pessoas, porque isso nos caracteriza como filhos de Deus. Amém? Então vamos seguir aí nessa pegada, né? Convido você a sempre estar compartilhando esse link com outras pessoas, para que outras pessoas venham aprender um pouco mais da palavra do Senhor, assim como nós temos aprendido, assim como eu tenho aprendido também nesta palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que você tenha uma ótima semana, um ótimo domingo e possamos dizer sempre, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe.